Olha só o que eu achei em 2 Crônicas, fazendo uma leitura devocional. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Passa mais na frente e diz: o Senhor está com você quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem um verdadeiro Deus, mas sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Ok, vamos começar com essa sequência. Então, a sequência é: durante muito tempo, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor. Então, a sequência: eles estavam sem se voltar para Deus, né? Durante muito tempo, eles estavam nem aí. Até que veio o quê? A angústia. A gente já conhece essa sequência, né? Veio a angústia, aí o que acontece? Eles se voltaram para o Senhor. O buscaram. E aí o Senhor se deixou ser encontrado. Maravilha. Aí diz assim: naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras. A situação era conflituosa, a situação era tensa, né? Pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Então, Deus é quem estava fazendo, não era o diabo. Estava havendo conflito, estava havendo confusão, estava havendo tensão, eles estavam vivendo tempos difíceis, não era seguro, e era Deus quem estava fazendo aquilo. Mas, o que aconteceu? Todas as espécies de desgraça. Mas, ele disse, né? Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Porque isso aqui foi uma profecia, certo? Uma profecia de que o Senhor estaria com eles. Lembra, o Senhor está com você quando você está com ele. Sejam fortes, não desanimem, pois o seu trabalho será recompensado. E daí o rei Asa, quando ouviu isso, quando ouviu essa profecia, olha aqui que eu achei, assim, fez na minha cabeça. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem. Então, se ele encheu-se de coragem ao ouvir que Deus estava com eles e que sejam fortes, seu trabalho vai ser recompensado, é porque ele creu. A gente só se enche de coragem se a gente crê. Então, eu vou colocar entre parênteses assim, antes desse encheu-se de coragem, eu vou colocar uma outra ação, né, uma ação anterior, que foi uma ação anterior a essa e interior. Ele creu. Tá implícito aqui, certo? Tá entre parênteses. Creu. E aí ele encheu-se de coragem. Que é o que acontece com a gente. Aí eu vou trazer para a nossa vida, que foi a associação que eu fiz. A gente escuta a profecia, a gente tá vivendo uma situação conflituosa, aí a gente se agonia, se angustia, se volta para Deus e ora, e na nossa angústia a gente clama, aí a gente busca Deus e ele se deixa ser encontrado. E aí quando ele se deixa ser encontrado, ele começa a falar com a gente. Até porque agora a gente se voltou para ele, a gente tá com ouvidos para ouvir, porque a gente não estava. A gente estava aqui embaixo, só cuidando das nossas próprias coisas, achando que estava cuidando, mas na verdade desorganizando, porque quando a gente começa a cuidar das nossas coisas, a gente está bagunçando o que era para Deus estar organizando. Vocês estão entendendo como é que é a situação? Então, Deus tem um plano para a minha vida, tem um propósito para mim, só Ele é que pode fazer a minha vida entrar nos trilhos, ficar organizada, porque Ele conhece o plano que Ele tem para mim, Ele conhece minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó. Eu não sei que eu sou pó, eu acho que eu sou o máximo. Tanto eu acho que sou o máximo, eu e você achamos, que eu começo a tomar as rédeas e achar que eu posso fazer tudo sozinha. Eu não excluo Deus da minha vida, mas eu deixo ali, começo a fazer uma parceria, primeiro 50-50, depois eu subo mais 60-40. Quando pensa que não, Deus está só naquela oraçãozinha que a gente é acostumado a fazer antes de dormir, e naquele, Deus te abençoe, e naqueles posts de Instagram, gratidão, Deus é lindo, e a gente reduz ele a isso. Aí a nossa vida começa a ficar bagunçada, como tem dizendo aqui, né? Que aí ninguém tem mais coragem de sair nas ruas, como estava dizendo aqui. As pessoas se destruíam umas às outras, nações e cidades uma contra as outras, e Deus estava afligindo as pessoas para ver se voltava, e voltou. A gente volta, aí a gente se angustia, a gente ora.
Aí quer dizer, a gente começa a destampar os nossos ouvidos espirituais que estavam tampados e começa a abrir os nossos olhos espirituais que estavam fechados. E a gente começa a voltar novamente, ouvir Deus falar. Quando a gente começa a ouvir Deus falar, né? Aí vem a profecia. Aí vem Deus falando. E aí Deus disse, né? Foi dito aqui, né? Olha, se encha de coragem, né? Seja forte e não desanime. O seu trabalho será recompensado. Que trabalho? Aqui diz que o rei, quando ouviu essas palavras, ele se encheu de coragem. Então ele creu, assim como a gente crê. E aí a gente se enche de coragem, né? Agora, o que foi que ele fez com essa coragem? Nesse ponto é que eu quero chegar. Para que sirva para nós, para mim, para você, de exemplo. Para que sirva para nós como um caminho a ser seguido, como uma trilha, como uma metodologia. Quando ele se encheu de coragem, aí ele começou a agir. Não foi uma coragem no sentido de sentimento, um sentimento de coragem. Não, foi uma coragem que produziu ações. Não estou falando de sentimentos, estou falando de ações. Porque nós temos muita facilidade de ter sentimentos de coragem. Eu creio, Deus vai fazer e tal. Mas as ações da nossa vida têm que mudar para expressar essa coragem. Aqui houve isso. Então veja bem. Assim que ouviu as palavras da profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Ponto. Na sequência, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Olha que foi uma ação grande. Retirou todos os ídolos repugnantes. Quantos ídolos repugnantes nós temos na nossa vida que a gente precisa retirar? Isso exige uma coragem no sentido de ação, não uma coragem no sentido de sentimento. Sentimento não levanta e não pega nem um ídolo e não retira nada de lugar nenhum, não. Aqui é uma coragem que produz ação. Então, quando a gente se enche de coragem, porque a gente ouviu Deus falar e a gente creu, isso tem que produzir uma ação. Ele fez ações e ações complicadas, ações trabalhosas, que não deve ter sido fácil. Mas ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim. Na sequência, restaurou o altar do Senhor, porque veja, não tinha como restaurar o altar do Senhor em meio a tantos ídolos repugnantes. Então, quando a nossa vida está uma bagunça, quando a gente está distante de Deus, a gente já tem vários altares repugnantes aí. A gente já tem vários ídolos que precisam ser quebrados, altares que são contrários ao Senhor, que a gente tem que derrubar. Na nossa área financeira, na nossa área conjugal, na nossa área emocional, na nossa área familiar, na nossa área profissional, na nossa área instagramável, vamos dizer assim, que hoje tem essa área também. Que muitas vezes a gente tem que pegar o nosso Instagram e derrubar muita coisa dali. Em várias áreas, na nossa língua, no nosso eu, no nosso orgulho, no nosso eu sou assim, e se quiser assim eu não mudo. No nosso eu não fico calada. No nosso, mas a minha opinião. Vamos ver se a gente consegue derrubar pelo menos nossa opinião. Que coisa boa se a gente conseguisse derrubar a nossa opinião, ó. Se a gente fosse trocando a nossa opinião por isso aqui. É um ídolo repugnante a nossa opinião sobre tudo. O nosso achar. O direito que a gente acha que tem de ter uma opinião. O direito que a gente acha que a gente tem de falar se eu estiver com a razão. Se eu estiver com a razão, eu vou até o fim. Isso é um ídolo repugnante que precisa ser derrubado. Isso exige coragem. Mas se você crê, você vai precisar derrubar. Quando isso for derrubado, fez a faxina, fez, retirou, agora tem espaço. Para quê? Para restaurar o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Agora vamos restaurar o altar do Senhor. Vamos restaurar. Depois que tiver restaurado o altar do Senhor, aí o que ele fez? Reuniu todo o povo de Judá e Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles. Então, veja, existe uma sequência de fatos aqui, existe uma metodologia. José, ele tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Deus trabalha de várias formas
né? A multiforme graça que aconteceu, isso aqui aconteceu com essa pessoa. Mas eu acho que pode servir muito bem para mim e para você como um norte de como a gente precisa fazer, de como a gente pode fazer. Aqui diz, uns versículos depois, que o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida, depois que ele fez isso tudo. Então, se a minha sequência, na minha vida, dentro da minha realidade, produzir esse final aqui, o coração de José ele foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida, tá ótimo. Então, se você não tem ideia de por onde começar, isso aqui pode ser um bom modelo para mim e para você. Amém?